Amados mestres, vocês vão parar por um momento e fazer um inventário das suas realizações recentes, e do que pode lhes parecer derrota ou fracasso. Eu gostaria que vocês olhassem mais atentamente e chegassem a uma melhor compreensão quanto ao que são os processos de iniciação e ascensão. Vocês estão obtendo um cenário mais nítido do funcionamento da lei cósmica e da magnificência e complexidade do nosso subuniverso, à medida que o véu do esquecimento se ergue, e vocês começam a conectar-se com a sabedoria do seu eu superior e da sua mente superconsciente. Todavia, vocês ainda têm dúvidas e ficam confusos quando são confrontados com alguns dos seus antigos medos e emoções. Toda a humanidade, sem exceção, está progredindo a passos largos, mesmo aqueles que parecem estar aprisionados ou atolados na vitimização, e na interação kármica de causa e efeito, no drama do bom e do mal ou da consciência da dualidade, polaridade. No mais profundo de cada ser senciente existe um descontentamento, um anseio, um sentimento de que as mudanças devem ser feitas, que não se pode continuar nos mesmos antigos padrões dolorosos da existência. Conforme vocês estão testemunhando, alguns vão escolher desocupar o vaso físico, voltando à forma espiritual, a fim de aguardar uma época mais fácil e suave para regressar e continuar a jornada na expressão física. Outros estão se tornando ousados, conforme tentam chegar ao desconhecido e constatam que estamos aguardando ali, para ajudá-los, e assim, eles começam a ter esperança e a sonhar enquanto assumem o controle do seu destino. Da mesma forma vocês devem reconhecer, limpar e liberar todas as memórias e energias negativas em sua estrutura física, etérica, mental e emocional, assim também com a Mãe Terra. Essa é a origem do processo de destruição que todos vocês tanto temem. Mas não precisa ser tão radicalmente cataclísmico como foi prédito, e conforme vocês foram levados a crer. Na verdade, tudo que não esteja em harmonia com as vibrações de frequência superior da nova era, precisa ser transmutado, transformado ou elevado. Contudo, isso pode ser realizado ao se conscientizarem das crenças fundamentais que não ressoam com a consciência mais purificada da quarta dimensão superior, e da quinta do futuro. Como sabem, a Mãe Terra está também se esforçando para alcançar um nível mais elevado da consciência divina. A fim de fazer isso, ela deve purificar o fluxo negativo das memórias nucleares dentro do plano astral, o seu campo áurico, o turbilhão de crenças negativas da consciência de massa da humanidade de muitas épocas passadas. É aí onde muitos de vocês estão tendo dificuldades. Vocês não são capazes de discernir quais são as suas próprias crenças fundamentais, daquelas criadas pelas muitas raças, culturas e religiões diferentes durante as muitas eras passadas. À medida que vocês se conscientizam e mergulham na consciência da unidade, o que cria uma grande admiração, alegria e uma sensação de não estarem mais sozinhos, isso também abre a porta para vocês se conectarem com aquelas memórias antigas de medo, fracasso, traição e vergonha que as outras pessoas carregam em seus campos áuricos. Vocês não obtêm apenas as energias positivas, amados. Parte da sua missão é ajudar a toda a humanidade a conscientizar-se das suas crenças autolimitantes, e das ações e formas pensamento negativas e destrutivas. É por isso que parece haver tanta violência sem sentido, porque tantos estão se revoltando com raiva e dor. O mundo da forma parece estar esmagando e ferindo os que não podem encarar suas próprias criações e reconhecer que eles, realmente, criaram o seu próprio mundo infernal, cheio de medo e sofrimento. Eles culpam a tudo e a todos, mas não a si mesmos. Porque sem permitir que a alma ou eu superior ajudem no processo de cura, é apenas doloroso demais enfrentar suas criações, e a personalidade de desejo egóico se torna até mais forte e no controle dos processos de pensamento e dos padrões comportamentais.
É por isso que estamos empregando todos os recursos, pode-se dizer, a fim de ajudar aqueles que são à vanguarda, os que estão abrindo caminho e criando trajeto para os demais seguirem. O processo deve ser claro. Deve ser simples e não complicado, como foram os antigos ensinamentos de sabedoria, porque, no passado, o processo de ascensão foi determinado para alguns poucos seletos. Aqueles que são professores e sinalizadores do caminho experimentaram ou estão experimentando todas as emoções, medos e contratempos que confrontarão a humanidade em geral. Muitos de vocês fizeram um grande sacrifício e concordaram em passar ou experimentar muitos testes que não foram de sua própria criação, mas um acúmulo de memória, padrões energéticos de outras partes do seu ser mais vasto. Em outras palavras, muitos de vocês vieram com energias compostas de muitas facetas ou expressões diferentes, que vocês não experimentaram diretamente como uma alma, mas que concordaram que se colocassem em seus campos energéticos, áuricos, e em seu DNA, de modo que vocês teriam que equilibrar e superar essas imperfeições. Assim, amados, não julguem uma bela alma desperta que parece ter tido muito mais do que a sua cota de adversidade. Honrem-na, imitem-na, porque ela está suavizando o caminho para vocês. E então, pedimos-lhes para observar os padrões de medo e dúvida que estão surgindo, o que os está impedindo de passar para o próximo nível da iluminação. Cada nível possui os seus respectivos testes, provas e ciladas, e muitos de vocês estão dificultando seu progresso porque não podem liberar os padrões energéticos que estão profundamente arraigados em seu âmago. Muitos estão ainda presos em uma luta pelo poder, por um lado, enquanto criam e realizam grandes obras de benevolência, mas ainda tentam controlar ou impor as suas verdades ou modos de pensar aos outros. Muitos dos que ainda sentem que devem servir e sacrificar-se, a fim de crescer espiritualmente, estão sendo explorados por aqueles que não aprenderam que aquilo que tirar dos outros, de modo injusto, em última instância, está apenas tirando de si mesmos. Muitos estão ainda aprisionados em relacionamentos que servem de empecilho e os prejudicam, em vez de relacionamentos solidários e que permitam o crescimento e expansão. Eles temem deixar o status quo ou assumir a responsabilidade por seu próprio crescimento espiritual e bem-estar. Assim, muitos temem enfrentar seus pesadelos e sonhos maus, porque eles podem vir a perceber que são da sua própria autoria, e que eles são responsáveis por sua própria transformação pessoal. A estagnação e uma sensação de futilidade são a fórmula para a morte, amados. A morte das emoções, a morte da vigilância mental, das esperanças e dos sonhos, e finalmente, a morte do veículo físico. Quais são os seus maiores medos, agora, meus queridos? Que obstáculos estão impedindo-os de abrir a próxima porta da consciência superior, e da mestria? Antes que possam aceitar e utilizar com eficácia o dom do primeiro raio da vontade divina, vocês devem enfrentar e vencer os seus medos e demônios. Temos nos empenhado nos últimos anos para dar-lhes as ferramentas e a sabedoria para que possam realizar isso, mas em última análise, as tarefas são suas apenas. Esses próximos anos são decisivos, e já dissemos isso muitas vezes antes. No entanto, é importante que vocês se conscientizem justamente de como o processo de evolução ou ascensão da humanidade está progredindo rapidamente. Se hão de permanecer na trilha e perseverar com a frequência de aceleração do seu planeta e com aqueles que estão tentando alcançar as estrelas, em seu caminho de volta para casa, vocês precisam chegar a um acordo com vocês mesmos, com os seus medos e com a sua sensação de estar desconectados do seu eu superior, e dos reinos de luz. Permitam-me dar-lhes um presente, um exercício que vai ajudá-los a romper os muros restritivos dos seus medos e dúvidas, e ajudá-los a liberar esses padrões que já não lhes servem mais. Desejamos enfatizar como são prejudiciais as energias do medo, energias que os estão impedindo de reivindicar os dons da mestria, e como é simples resolver isso.
Fiquem de pé diante de um espelho, ou segurem um espelho em suas mãos, e olhem nesse espelho, enquanto trazem à sua mente o que vocês mais temem. Assim como lhes ensinamos a preencher o seu corpo com a luz, agora, pedimos-lhes que permitam que esse medo construa, enquanto vocês criam e imaginam o pior cenário possível que tenha a ver com esse medo. Sintam-no começar a penetrar em seu corpo, sintam-no, principalmente em seu coração e no centro do seu poder solar, à medida que vocês movimentam a sua consciência por todo o seu corpo e sentem a restrição, o estresse, a energia paralisante fluindo e penetrando em seu ser. Agora, olhem em seus próprios olhos, vejam a dor, estudem sua expressão facial enquanto ela muda e envelhece. Sintam o acúmulo da pressão até que saibam que não podem tolerar mais. Agora, amados mestres, respirem fundo, várias vezes, à medida que vão cada vez mais profundamente para o centro do seu coração sagrado, e atraiam o amor sagrado de nosso Deus Pai Mãe, de dentro da célula divina do núcleo diamantino, uma dádiva preciosa que está sempre disponível para ajudá-los a passar por todas as provas e testes. Invoquem o seu Self, super-alma, para preenchê-los com as frequências de cura da chama violeta, e com todos os seus sentidos, conscientizem-se de como essa dádiva maravilhosa se derrama através de vocês e ao seu redor. Vocês conseguem continuar com o medo ou ele se dissipa no nada, enquanto esse elixir mágico de energia amorosa penetra em seu ser. Novamente, olhem no espelho, e vejam como os seus olhos ficaram suaves e como o seu semblante ficou jovem. Sintam a expansão em seu coração e a liberação do estresse e da tensão em seu corpo e em sua estrutura muscular. O medo não pode existir onde há luz, onde há amor. Inspirem o dom da vida, expirem profundamente a essência da criação que lhes está sendo ofertada. Quando vocês estão com medo, vocês restringem e interrompem o fluxo da substância prânica da vida. Isso pode parecer um exercício drástico, mas na verdade é uma grande dádiva, porque muitos de vocês não podem progredir até que se enfrentem no espelho, e permitam que os seus medos sejam refletidos, de volta, para vocês. Vocês vão se conscientizar de que o medo não se origina lá fora, mas aqui dentro. Cada vez mais pessoas estão se conscientizando da sua missão de vida, e de como isso é importante. Não tenham medo de se expor, meus queridos. Porque vocês estão ajudando na cura, e na resolução dos padrões de frequência negativos da sua linhagem ancestral. À medida que se elevam no caminho da luz, vocês também terão à sua disposição a sabedoria e a riqueza das experiências positivas de todas as muitas vidas dos seus companheiros de alma. Essa é a maravilha da consciência de unidade. Vocês não perceberam quantos professores e mensageiros estão produzindo informações quase iguais, porque eles estão experimentando os mesmos altos e baixos emocionais, bem como estão recebendo os mesmos impulsos de pensamento. Muitos de vocês foram para reuniões onde sentiram uma profunda sensação de volta ao lar, de estarem conectados com familiares ou amigos há muito perdidos. Da mesma forma, muitos de vocês não se sentem mais em harmonia com a sua família física, nem parecem ter nada em comum com os amigos de longa data. Não julguem. Tornem-se observadores, permitam que o seu eu superior lhes proporcione a sabedoria de que vocês necessitam para passar ou superar qualquer situação ou obstáculo. Conforme passarem para o não julgamento e estiverem dispostos a permitir que o resultado mais elevado aconteça em todas as situações, vocês vão se libertar dos laços do medo, e a vida tornar-se-á uma fonte constante de admiração, alegria e agradecimento. Reivindiquem as dádivas que lhes estão sendo ofertadas, preciosos, vocês as mereceram. Passem através da névoa do medo para a luz da era do amanhecer. Caminhem corajosamente, com um pulo em seus passos, um sorriso em seus lábios e alegria em seu coração. Os que estão atrás de vocês estão observando, meus valentes guerreiros da luz, não hesitem agora. Demonstrem-lhes conforme já demonstrei para vocês.
tomem suas mãos e apoiem-nos, assim como fizemos com vocês. Digam-lhes que vocês não podem assumir as tarefas ou encargos deles, mas que podem dar-lhes o benefício da sua sabedoria e experiência. Vocês não terão que fazer reivindicações ou declarar que nível vocês alcançaram. Vocês não terão que tentar impressionar ou dominar, porque sabem em seus corações quem vocês são, e isso é o suficiente. Permitam-nos deixar-lhes algumas orientações complementares de como viver a cada dia como um mestre de luz. Vocês devem aprender a identificar a origem e lidar com as suas próprias formas pensamento negativas. Muitas vezes, os seus sentimentos negativos são captados daqueles ao seu redor, principalmente se vocês são pessoas muito empáticas. Aprendam a envolver-se em uma esfera de luz branco, dourada, em que coisa alguma de vibração inferior possa entrar e perturbar a sua tranquilidade. Todos na Terra estão no processo de purificar antigas memórias e formas pensamentos do passado. Sejam observadores passivos quando esses sentimentos perturbá-los internamente. Não reclamem, apenas observem, e afirmem para si mesmos: esta é a raiva que eu estou experimentando, ou o medo, a depressão, a culpa, ou qualquer outra emoção debilitante. Imaginem uma bola flamejante de luz descendo do seu eu superior, e rompendo em milhões de minúsculos diamantes cristalinos, ondulando por todo o seu corpo, transformando e equilibrando todas as energias dissonantes internamente. Façam isso quantas vezes for necessário. Desliguem o piloto automático mental, e tornem-se diretores da sua jornada e das suas experiências. Sintonizem-se com a sua própria estação receptora mental, à medida que buscam pensamentos, padrões vibracionais e sons que sejam edificantes e fortalecedores. O pensamento negativo e crítico compõe-se de padrões de frequência inferiores que provocam ruptura. Se vocês não gostam do que está acontecendo em seu mundo, elevem os seus pensamentos e mudem a sua mente para que projetem intenções e padrões de pensamento de frequência equilibrada e edificante. Aprendam a pensar com o cérebro total, o que significa utilizar o hemisfério esquerdo, linear, analítico, focado no mundo externo, junto ao hemisfério direito, intuitivo, criativo, focado no mundo interno. Conectem-se ao seu potencial de gênio, ou pacotes de luz de sabedoria, armazenados em sua mente sagrada, e que estão sintonizados com a dimensão superior, ou armazém cósmico do conhecimento. Nem sempre expressem ou projetem as suas emoções nos outros. Permitam-se sentir e expressar quaisquer emoções que estejam vivenciando, mas primeiramente analisem e resolvam-nas em seu próprio espaço sagrado. Falem e compartilhem apenas para esclarecer ou resolver o mal-entendido, e sempre compartilhem os seus pensamentos através de um filtro de amor e compaixão. Essa é a maneira de um mestre. Amados portadores da luz, à medida que integram mais do plasma de renovação e se transformam em fornecedores de luz, podemos agora interagir mais livremente com vocês e trabalhar por meio de vocês, para criar novas coisas maravilhosas. Ao concordar com isso, milagres além da sua máxima imaginação irão se manifestar abundantemente. Nós os envolvemos na luz da vida, orunda do núcleo do coração de nosso Deus Pai Mãe, e o Criador Supremo. Estou sempre perto para orientá-los e protegê-los.